Oi, boa tarde, quinta-feira, 18 de agosto. Você compartilha a informação comigo a partir de agora, aqui no Manchetes Noticidade. Vamos aos destaques de hoje. 25 quilos de maconha apreendidos em um ônibus na rodovia Castelo Branco, em Itu. E você vai ver ainda. Apesar da crise, empresários do setor de construção civil e também das imobiliárias estão otimistas com a retomada dos negócios, mas ainda é muito cedo para comemorar. Familiares de Priscila Carnaval acompanham a estreia da sorocabana nas Olimpíadas. A atleta segue firme em busca de uma medalha no Rio de Janeiro. Uma simples ação de gentileza gera fatos positivos. Em Sorocaba, vamos mostrar o exemplo de um bilhetinho educado que acabou em muito mais do que uma amizade. Essa história você conhece agora no Manchetes Noticidade. Aproximadamente 25 quilos de maconha foram apreendidos na manhã de hoje em um ônibus na rodovia Castelo Branco, em Itu. De acordo com a Polícia Rodoviária, a abordagem aconteceu na altura do quilômetro 74. Os 40 tijolos da droga estavam na mala de um passageiro. O coletivo partiu de Ponta Grossa, no Paraná, e tinha como destino a capital paulista. O homem e o entorpecente foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Sorocaba. Depois de esclarecimentos, a Polícia Civil concluiu o 5º inquérito que envolve o nome do ex-provedor da Santa Casa de Sorocaba como um dos suspeitos de praticar 4 crimes. Nós mostramos os detalhes dos depoimentos ao vivo ontem aqui no Manchetes Noticidade. Você lembra? Então você confere agora como é que terminou na reportagem de J. Abreu. Os 4 crimes são peculato, desvio, falsidade ideológica, sonegação fiscal e associação criminosa. De acordo com a polícia, este inquérito foi aberto em 2 de agosto e apura que os diretores da Irmandade teriam continuado a dilapidar o patrimônio dessa instituição, mesmo depois da requisição do hospital pela Prefeitura. Eles teriam agido da seguinte forma: a Irmandade tem um CNPJ que, depois da requisição, não poderia contratar serviços médicos hospitalares. A polícia diz que, mesmo assim, os diretores utilizavam o CNPJ da Irmandade para contratar os serviços médicos para o Santa Saúde, um convênio que tem a mesma diretoria. José Antônio Fazia Bem é provedor da Irmandade e diretor do Santa Saúde, e Ademir Lopes Soares é presidente do Santa Saúde e vice-provedor da Irmandade. Os dois foram interrogados por mais de 2 horas cada um, e o delegado assistente seccional Alexandre Cassola falou sobre o depoimento dos dois. O senhor Fazia Bem, no seu interrogatório, ele inicialmente dá conta de sequer ter ciência daquelas notas fiscais. E num segundo ponto ele meio que se contradiz, mas ele quer deixar claro que o seu papel de provedor, embora tivessem ali inúmeras responsabilidades, ele mesmo desconhecia o seu papel, ele mesmo desconhecia a sua figura e, consequentemente, o que deveria realizar em termos de atividades na Irmandade. Agora, já a pessoa do senhor Ademir, uma pessoa extremamente esclarecida, ele dá conta, sim, de que tinha ciência dessas notas fiscais, porém, ele fundamenta o faturamento dessas notas para a Irmandade, segundo ele, como uma forma de salvar o Plano Santa Saúde. Centenas de notas fiscais teriam sido emitidas no CNPJ da Irmandade com serviços prestados para o Santa Saúde. Além disso, a maior parte desses serviços não teriam sido pagos, acumulando de 2014 até maio deste ano 25 milhões de reais em dívidas para a Irmandade. Além de Fazia Bem e Ademir, também já foi expedido o mandado de prisão preventiva para Selma Durão, que era administradora da Irmandade e também do Santa Saúde. Ela está foragida, como explica o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel. Na segunda-feira, dia 15, depois da prisão, depois que os dois já estavam presos e aqui na seccional, obviamente que os aparelhos celulares dos dois foram apreendidos, ele recebeu, o aparelho do Ademir recebeu uma ligação do aparelho da Selma, isso nós temos printado. Então, ela tendo conhecimento,
muda a questão de ser procurada como ser foragida. Então ela está fugindo agora de se apresentar e de ser responsabilizada criminalmente pelos mesmos crimes que o Ademir e que o Fazia Bem. Muito bem. Bom, uma mulher foi esfaqueada no bairro do Éden, em Sorocaba. De acordo com a polícia militar, a agressora, uma outra mulher, foi à casa da vítima para cobrar uma dívida. A dupla discutiu. A vítima levou diversos golpes de faca. Um deles acertou uma das veias jugulares. Revoltados com a cena, populares partiram para cima da agressora. As duas foram socorridas à unidade de pronto atendimento do Éden. Em estado grave, a vítima do ataque foi transferida ao conjunto hospitalar de Sorocaba. Após receber atendimento médico, a agressora foi presa e encaminhada à cadeia de Votorantim. E a seguir, mercado imobiliário demonstra uma retomada nos negócios. O Manchetes Noticidade mostra para você daqui a pouco. A Polícia Civil de Mairinque investiga o caso de uma criança de 8 anos que ficou ferida após ser agredida na escola por outros 7 alunos. O boletim de ocorrências foi registrado pela mãe do menino, que notou ferimentos no órgão genital do filho. Ele brincava com os colegas no banheiro da instituição quando sofreu a agressão. A diretora da escola teve ciência do fato, tomou as providências, porém, segundo a mãe da vítima, do garoto, não teria avisado os familiares na ocasião. Nós entramos em contato com a prefeitura de Mairinque, que em nota lamentou o ocorrido e informou que o caso foi constatado como uma brincadeira de mau gosto entre crianças da mesma idade. Apesar da crise, empresários do setor de construção civil e também das imobiliárias estão otimistas com a retomada dos segmentos. Ainda é muito cedo para comemorar, mas alguns sinais de melhora já estão sendo percebidos. É notícia, manda para o ar. Quando contou para familiares e amigos que estava comprando um imóvel, Érica ouviu reações não muito favoráveis. Nossa, nesse momento você vai investir em alguma coisa? Já está ficando louca? Onde já se viu nesse momento? Todo mundo está temeroso. Mas a realização do sonho da casa própria da Sorocabana foi planejada e consciente. A construtora me deu uma condição boa para negociar e realmente eu fui ousada ao mesmo tempo e prudente, porque você investir nesse momento, mas saber investir aquilo que você realmente tem condições para pagar, né? E são atitudes como essa da Érica que fazem com que o mercado imobiliário comece a clarear. Segundo uma pesquisa da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, enquanto os lançamentos retraíram 54%, as comercializações diminuíram só 18%, ou seja, mesmo que pequenas, as vendas continuam existindo. Mercado muito desaquecido como agora não é bom e muito aquecido também não é bom. Tem que ser um sistema equilibrado para que haja uma perenidade nessa relação entre empreendedores e adquirentes. As quedas nas vendas e nos números de lançamentos fizeram com que o mercado imobiliário se adequasse ao atual cenário. Resultado, empreendimentos com características de nível médio com preços de popular. Foi exatamente essa a estratégia adotada pela imobiliária dirigida pelo Júlio. Tendo em vista que para esses produtos existe uma taxa de juros, que é a metade da taxa de juros praticada para os imóveis de médio e alto padrão. Acredito que a partir do segundo semestre do ano que vem, a situação vai estar muitas vezes melhor e as coisas tendem a voltar à normalidade. A Érica não aguentaria esperar esse período para realizar o sonho dela. Todo mundo sabe que ter a casa própria realmente é uma emoção muito grande e eu tô com a expectativa de logo chegar aqui e já tá todos os meus móveis no lugar, do jeitinho que eu tô sonhando. Muito bem. Olha, as ações na justiça contra moradores que não pagam a taxa de condomínio caíram, viu? A queda chega a quase 90%. Vamos entender por quê. Os hábitos mudaram por aqui. O número de moradores com condomínio atrasado caiu pela metade. Outra atitude, eles procuram, propõem acordos. Quem não negocia perde o apartamento. Um deles foi a leilão depois que o condomínio acionou o proprietário na justiça. Se você não paga, alguém está pagando por você. Com o novo Código de Processo Civil em vigor desde março, a execução da dívida, que poderia levar anos, foi feita em apenas um mês.
Além de um processo mais rápido, a nova legislação permite o protesto imediato do título nos órgãos de defesa do consumidor. Para não ficar com o nome sujo e nem correr o risco de perder o imóvel, para os moradores, dívida de condomínio agora virou prioridade. A quantidade de ações contra os devedores caiu 89,5% em junho, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o Sindicato da Habitação de São Paulo. O condomínio passou a ter a mesma importância do cheque especial, a mesma importância do cartão de crédito. Com isso, ficou mais fácil programar melhorias. E nenhum condomínio gosta de pagar rateio extra de obra. Ele prefere que seja feito com fluxo, é o que nós procuramos fazer aqui. É isso aí. E o consumidor precisa mesmo ficar atento às dívidas de crédito imobiliário. Como vocês viram, o processo corre muito rápido e a pessoa pode sim ser despejada por conta da dívida. Vamos conversar ao vivo com o repórter Pedro Torres, que tem mais detalhes sobre isso. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Esses despejos são grandes, viu? Aumentou no último ano em 53% o número de imóveis tomados pela Caixa Econômica Federal. E para falar com a gente sobre esse assunto, eu estou ao lado do advogado Márcio Leme, advogado da área imobiliária. Doutor, a que se deve esse aumento tão grande de imóveis tomados? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro é que houve um boom imobiliário, as pessoas tiveram acesso à aquisição de imóveis por meio de financiamento bancário. E no segundo momento, em razão dessa crise, o financiamento, as parcelas, se tornou de difícil pagamento. E aí sobreveio o inadimplemento, ou seja, as pessoas deixaram de pagar a parcela da casa adquirida, do imóvel adquirido. E um detalhe é que esses contratos são feitos por meio de uma garantia, chamada alienação fiduciária do imóvel. O que significa dizer é que o bem não pertence exatamente ao comprador, ao consumidor, mas ao banco. De modo que, sobrevindo o inadimplemento, o banco tem mecanismos efetivos de retomada do bem. E aí, portanto, as pessoas sentem na pele a cobrança dessas dívidas. Nesses casos, nós temos a cultura, o brasileiro tem a cultura, de um modo geral, de esperar a ação judicial para depois ir atrás do seu credor, para renegociar a dívida. E nesses casos, efetivamente, de financiamento de imóvel, o banco não precisa ingressar com uma ação judicial para retomar o bem. Basta uma notificação via cartório e o consumidor não dá atenção para isso. E aí, em curto espaço de tempo, o imóvel é tomado pelo banco e levado a leilão público, onde um terceiro vai arrematar e ter esse imóvel para si. Tá certo. Agora, como que o consumidor deve, então, ficar atento caso isso aconteça? Quais os cuidados, o devedor deve ter? No primeiro momento, o consumidor devedor deve, no primeiro momento, buscar a renegociação da dívida, não deixar acumular, junto à entidade financeira. No segundo momento, consultar um advogado de confiança para saber quais são os riscos que corre. E, por fim, se for notificado pelo cartório de imóveis em razão dessa dívida, imediatamente tomar uma providência, seja parcelando a dívida, seja quitando a dívida, ou seja promovendo uma ação judicial, porque ainda há hoje discussões jurídicas se esse tipo de retomada de imóvel é legal, é constitucional. Se a lei que autoriza a retomada do bem via cartório, ela é constitucional, ou se o banco precisaria ingressar com ação judicial. Definitivamente é muito rápido, né? Muito rápido. Hoje, aliás, essa lei que trata da alienação fiduciária, ela foi feita de forma tão drástica para o consumidor, justamente para garantir o direito do banco de receber a dívida e facilitar e estimular o crédito bancário. Só que, em contrapartida, se não pagar, haverá efetividade na retomada do bem. O melhor de tudo seria não fazer a dívida, que é muito difícil hoje em dia, né, doutor? Exatamente. O melhor de tudo é não fazer a dívida, ou se fizer a dívida, fazer de forma programada e honrar as parcelas, não deixar no segundo momento. Tá certo. Muito obrigado, doutor, pelas explicações. Voltamos ao estúdio, Barazal. Muito obrigado também, viu, Pedro Torres. Olha, a seguir, Sorocabana bicampeã de BMX estreia nas Olimpíadas Rio 2016. Você vai conferir como é que foi daqui a pouco.